Já vai começar o programa. Meu amigo e professor Jober está comigo aqui. Bom dia, Jober. Bom dia, fala audiência abençoada da Rádio 94 FM. Estamos aqui com mais um episódio do programa Empreendedor Cristão. Pois é, qual que é o nosso objetivo aqui? Falar sobre os novos modelos de negócio, falar sobre empreendedorismo, falar sobre a mentalidade que a gente pode colocar aí através do livro. Você sabe do livro que eu estou falando, o livro com as mensagens cristãs. E hoje nós vamos entrevistar um cara bem legal. Mas antes eu quero dizer uma coisa: este programa é ao vivo, você está ouvindo aí agora, é claro, mas ele também é gravado e depois a gente coloca esse programa lá no youtube.com/Nabor Social. Esse aqui é o 4º programa. Nós já falamos aí com a Débora Denúblia sobre vida plena, nós já falamos sobre marketing multinível, nós já falamos sobre, eu acho que eu até esqueci qual foi o terceiro, falamos sobre e-commerce. O último programa foi com a Papelli, com a Lila da Papelli, uma empreendedora que visualizou aí essa oportunidade de vender online, vender papéis personalizados para a indústria aí da papelaria personalizada. Sabe quando você vai num aniversário aí de criança, você vê aquelas caixinhas bonitinhas e tudo mais? Pois é, ela vende papel pela internet para todo o Brasil, para essas pessoas que fazem isso. Então esses modelos de negócio aí são importantes para serem ditos, porque fomos moldados aí a um formato. Não, você tem que ser ou médico, ou advogado, ou você tem que ser engenheiro. Não, você pode ser, mas irmão, saiba, existem muitas oportunidades. O convidado de hoje é o músico André Costa. Ele já tá aqui com a gente e é um prazer demais chamar esse cara aqui pra gente bater um papo hoje sobre o empreendedorismo musical. Mas é claro, vamos basear aí em algumas dúvidas que existem aí no mundo musical cristão, alguns rótulos que são criados, e vamos esclarecer melhor, vamos ver quais são os pensamentos do André a respeito disso. E agora vamos, para dar continuidade a esse tema, para a resposta está no livro. Tem a vinhetinha aí, pastor, da resposta está no livro? Tem sim. E agora, a resposta está no livro. Isso aqui, Samuel 16, 14 a 16. O Espírito do Senhor saiu de Saul e um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Então, os empregados de Saul lhe disseram: sabemos que um espírito mau, mandado por Deus, está atormentando o Senhor. Mande e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira e o Senhor ficará bom de novo. Daí em diante, toda vez que o espírito, 23 agora, daí adiante, toda vez que o espírito mau, mandado por Deus, vinha sobre Saul, Davi pegava a sua lira e tocava. O espírito mau saía de Saul e ele sentia melhor e ficava bom novamente. Qual é a reflexão conectado com o que vamos falar hoje? Quando eu estava lendo essa passagem, eu me perguntei: será que Davi também cantava para Saul? Mas como a passagem está conectada na lira ou na harpa, eu pensei assim: quão belo estava aquele som que realmente retirava ali, afastava aquele espírito mau que estava atormentando Saul. E uma simples lira podia fazer isso, um simples som, talvez sem um canto, talvez sem a palavra dita como Senhor ou Deus, enfim. A verdade que Saul tinha, né, que Davi tinha ali com a conexão com a música e com Deus, o Espírito conseguia então tomar toda conta ali daquele lugar, e ele realmente transformava o ambiente, o coração de Saul, e afastava esse espírito. Essa é a grande reflexão da conversa de hoje. Como vai a sua percepção dentro do que é uma música cristã, do que é uma música gospel? Por isso que agora eu vou apresentar aqui para vocês um som sensacional dessa banda, desse cara que é o André Costa, que tá aqui, que é a música O Retorno, que mexeu muito comigo quando eu comecei a ouvir o som do Canto Verbo. Então, com vocês, O Retorno. Nos restos que comi, lembrei-me de onde vim. Eu tinha tudo lá,
na casa do meu pai. Cansado de servir, juntei minhas coisas e clamei minha porção. Do tronco galho eu cortei, eu roubei do meu pai no afã de ser livre, me prendi, escravo do meu querer, buscando prazer, com porcos eu comi. Ele é formado em Direito pela UFJF, mestre em Humanidades com foco em Filosofia pela Trinity Western University no Canadá. Estudante do curso de Teologia pela Faculdade Batista do Paraná. Iniciou nas atividades musicais ainda criança. Aos 12 anos escreveu sua primeira canção. Na Faculdade de Direito, formou com os amigos de fé a banda Período Letivo. E em 2009, a banda foi premiada no Festival de Música Cristã de Juiz de Fora, o que possibilitou a gravação do único EP intitulado Para Ouvir e Pensar. Em 2010, André Costa se mudou para Vancouver, no Canadá, para dar sequência aos seus estudos. Em 2015, volta para o Brasil e forma a banda Canto Verbo, lançando seu primeiro álbum em 2016, o que deu a eles a atenção nesta nova cena de compositores cristãos como Marcos Almeida do Palavra Antiga, Estevão Queiroga, Paulo Nazaré, Guilherme Andrade, Lorena Chaves, entre outros. Seja bem-vindo, André Costa. Bom dia a todos, é um privilégio estar aqui com vocês. Me sinto muito honrado pelo convite. Bom dia aos ouvintes aí da Rádio 94. Estamos à disposição para conversar. É isso aí. Gente, o negócio é o seguinte, eu quero dizer que na minha caminhada, quando eu comecei a dar mais atenção a estudos bíblicos, né, a palavra, a minha conversão, eu tinha um CD no carro. Eu escutava Canto Verbo. E essa música que eu coloquei na rádio agora, que é o Retorno, ela me mostrou que eu precisava voltar para o meu pai, né? Então eu fico muito feliz hoje de bater esse papo com esse cara. Eu queria saber se você lembra, você falou que com 12 anos aqui nesse texto aqui, 12 anos você fez sua primeira música. Você lembra qual é essa primeira música e a sua raiz musical, ela vem do seu pai, da sua mãe, da sua avó, vem da sua família? Como funciona esse seu processo aí na música? Então, eu me lembro, a composição, eu fiz até ela junto com um amigo, na época eu estava na 6ª série, e era uma música assim de uma crítica social, falando sobre desigualdade. Me lembro muito assim de crescer escutando muitas, na área cristã, músicas como Vencedores por Cristo, que inclusive me iniciou nos vocais, na questão de divisão de voz. Escutei muita música internacional também, Eric Clapton, Djavan, e também aqueles clássicos, né, aqui brasileiros da música cristã, que é Oficina G3, Resgate. Então, um pouco com meu pai também, às vezes no carro viajava, escutava o Creedence Clearwater Revival. Então, Beatles também com Tears. Foi muito eclético a minha formação, assim, isso me ajudou bastante a compor esse universo do qual eu tiro as minhas inspirações e as matrizes musicais para compor as músicas. Certo dia eu tive a oportunidade de dividir o palco com você lá no Zé Leoguim, e aí você leu João 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. E a banda chama Canto Verbo. O processo de criação foi, lembrei desse verso e coloquei Canto Verbo, ou como é que foi esse processo? O nome da banda será Canto Verbo? Foi com a banda mesmo, todo mundo conversando? O nome é sempre uma dificuldade, né? Primeiro você vai no Google e vê se tem alguma que existe, mas a gente tinha a proposta muito clara na mente, e ela é uma proposta fruto de vários anos de reflexão e de diálogo, e basicamente a questão central do Canto Verbo era não simplesmente fazer uma música nominalmente gospel ou cristã, mas uma música que encarasse toda a existência a partir de Cristo, que é uma diferença.
Você chamar a música cristã daquilo que fala de Cristo, né? A música cristã é mais do que isso, é entender todo o cosmos, toda a realidade somente a partir de Cristo. Então a gente queria refletir isso. Cantar o Verbo, então, não significa fazer músicas necessariamente para a igreja, mas cantar toda a beleza do universo à luz de Cristo, porque nele todas as coisas foram criadas, nele nós inclusive compreendemos a realidade. Ele não é algo que nos falta, ele é tudo que nós necessitamos para inclusive existir. Ele fez uma poesia aqui agora no ar, como é que foi isso? Não, é fantástico o pensamento seu, esqueci o nome dele agora. André Costa. André, porque é o que a gente estava conversando em off aqui, né? É difícil para algumas pessoas entender que a música, ela não é só isso. Por exemplo, há tempos atrás, há 20 anos atrás, a música gospel evangélica era um chacundum, era horrível. Então muita gente pensante como você, graças a Deus, começou a ter ideias, cara. Não, vamos mudar essa música, vamos colocar qualidade, vamos colocar letra inteligente. É claro que a rádio, a filosofia da Rádio 94, que a gente estava falando aqui fora do ar, é tocar todos os ritmos para, digamos assim, né, entre aspas, agradar gregos e troianos. E o seu trabalho é maravilhoso, abençoado. Parabéns a você, parabéns ao seu pai, à sua família que fez a sua formação e a banda. Porque esse tipo de filosofia, ela é boa e saudável entrar no meio religioso para poder tirar esse negócio de como é que é o nome daquele negócio que tapa? Bitolado, isso. E é fantástico o seu pensamento, porque isso traz entendimento, equilíbrio e ideias renovadas para que verdadeiramente vivamos o evangelho não com óculos de religião, mas com coração, com amor, com exemplo de Jesus. Amém. E é o que você tá falando. Eu acho fantástico, Jober, o que ele tá dizendo aqui, porque abre a mente da galera, principalmente a mente jovem, que é pensante, é curioso demais. Não é verdade, André? É verdade. Pode falar. Não, é exatamente isso. Eu creio que nós precisamos resgatar essa confiança, né, de olhar para toda a existência a partir do que Cristo é, do evangelho, do que ele fez, e não compartimentar a experiência de fé somente dentro daqueles limites do culto ou da igreja. Porque senão como é que vai evangelizar, né? Sim. E assim, a música da igreja é importante, não tô querendo menosprezar. Tem que manter a linguagem, inclusive, claro. Tem que manter uma linguagem de adoração. Tem momentos de adoração específico. Mas a música, de uma forma geral, global, pode manifestar a glória de Cristo de outras formas. E tem uma questão seguinte, ele coloca uma interpretação também, assim, você, né, tem músicos igual o Canto Verbo, o Marcos Almeida do Palavra Antiga, tem canção que você escuta que você tem que interpretar também, ou você tem que ter uma certa leitura bíblica. E a música congregacional é aquele cara, às vezes, está chegando na igreja hoje, ele tem que ouvir Jesus Cristo, ele tem que ouvir a palavra assim, exata, do jeito ao pé da letra, porque é o que ele está precisando naquele momento. Então, assim, a adoração no formato que a gente pode considerar antigo, ou o formato que sempre existiu, ela é necessária. E insubstituível, né? Sim, com certeza. Com certeza. Sim. Não tô nem eu aqui, quero deixar bem claro que é bom vocês falarem isso. Às vezes a pessoa escuta a coisa e pega só uma frase. A gente não tá dizendo, nem eu, nem Jober, nem o André, nós não estamos dizendo aqui que a música religiosa ou a música de adoração está fora, que é o de modo, não é isso. Há momento para tudo. Mas além disso, sim, a música do André é adoração. Davi, né, tocava para Saul, ele fazia uma adoração para você conseguir espantar um espírito maligno, você tinha que estar adorando a Deus ali, né? Então, eu acho que assim... Até aproveito para esclarecer, né? Se Cristo realmente morreu na cruz e ressuscitou, tudo é adoração. Não existe um espaço da sua vida que não seja culto a Deus. Massa. A diferença é que existe um momento litúrgico, que é eclesiológico para a igreja, e existem outros momentos em que você também está adorando através de outras ferramentas linguísticas e artísticas que são igualmente importantes até mesmo para alimentar a alma, né? Quando a gente fala, por exemplo, da beleza da esposa ou da beleza de alguém, nós não fazemos uma descrição científica daquela pessoa, você faz uma descrição poética, né? Ela é a luz dos meus dias, que seja, porque é justamente aí que nós encontramos o centro gravitacional
do nosso ser, né? Sensacional. Esse menino é um menino bom, Não. viu? Esse menino é bom. Ó, vamos fazer o seguinte, vamos fazer ele cantar aqui, porque o cara falando, né, você já fica aqui inspirado, né? É um professor, vamos fazer o seguinte, o André vai cantar ao vivo pra gente aqui. Tava aqui, eu ia colocar a música Sua Vida, mas o livro Sua Vida, vamos fazer. Você sabe, pode ser pede. O livro preto é sensacional, preto. Então, tá. Livro Preto é música que eu escrevi em homenagem à história da minha avó, Noemi Costa, morou lá na zona da Mata Mineira, influenciou a vida, uma heroína anônima da fé, como muitas aí, espalhadas por Ipatinga, região e todo o planeta Terra. Ela trazia aquele livro preto debaixo do braço, roupa simples e sandália de dedo, andando pra todo lado. É preciso anunciar pros 4 cantos desse mundo a velha boa nova. E a qualquer hora abria aquele livro preto, palavras de esperança pra rico, pobre, amarelo, branco e negro, velho, mulher ou criança. Se é preciso anunciar, eu conheci um anjo que não parou de falar nem um minuto sobre o autor daquele livro preto, que também andou na terra de roupa simples e sandália de dedo. Não mente, não muda e não erra, também aqui não achou lugar pra ficar, preferindo os corações dos fracos e oprimidos como o dela. Eu via nela, no olho dela, a vida do autor do livro preto, que não mente, não muda e não erra. Eu via nela, na vida dela, as marcas do autor do livro preto, que não mente, não muda e não erra. Pois quem confia no autor do livro preto não encontra lugar nessa terra. O que eu posso dizer é que Deus é lindo, né? Que isso, muito bom, muito bom. Cara, quem foi que puxou esse bonde desse novo formato de composição, assim, dentro das suas referências? Eu vi que eu depois, quando eu comecei a estudar outros músicos aí, outras composições, eu vi que tem o João Alexandre, né? E quem foi que trouxe essa roupagem? Porque é uma roupagem, é diferente do que uma pessoa, às vezes, que não escuta uma música cristã, liga uma rádio, né? Às vezes você pega essa pessoa, mas isso é uma música cristã? Tem um formato. Quem foi que puxou o bonde? Tem isso na sua mente? É difícil falar isso, tá? Uhum. Porque o que acontece? A trajetória cristã tem mais de 2000 anos. Uhum. Curiosamente, os primeiros cristãos tinham uma visão mais aberta sobre as possibilidades poéticas e artísticas em relação a Deus. Os pais da igreja, por exemplo, tinham uma confiança muito grande em ver todas as coisas a partir de Cristo, não necessariamente tudo ser numa linguagem eclesiástica. Então você tem ao longo da história cristã várias manifestações artísticas de poema, mas recentemente, é um movimento recente, depois que por uma série de questões históricas acabou se separando demais a manifestação artística cristã para os limites do culto ou do templo ou da questão eclesiológica, começou-se a ter um resgate desse conceito. E aí a gente pode, por exemplo, levantar alguns nomes nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil existiram alguns nomes que são referências realmente, assim, o João Alexandre,
já tinha feito um pouco disso. Eu acredito que o Vencedores por Cristo, de uma forma geral também, quando eles tentaram resgatar a possibilidade de fazer música cristã com bossa nova e outros ritmos que não fossem apenas aquela visão característica do gospel. E mais recentemente você tem outros nomes, né, que são mais conhecidos. Por exemplo, o Marcos Almeida, com Palavra Antiga, ajudou muito a divulgar esse tipo de abordagem, mas acredito também que foi uma coisa difusa. Vários cristãos evangélicos perceberam a necessidade de produzir arte além das fronteiras da igreja. Você chegou a receber ou a perceber, porque às vezes não é direcionado, né, alguma crítica? Porque igual o pastor estava falando que há algum tempo atrás algumas músicas nem tocavam nas rádios, né? Até as músicas americanas às vezes não tocavam e tinha que ter aquele formato. Você chegou a sentir isso em algum momento? Alguma pessoa que não estava compreendendo ali o seu propósito com a música? A aceitação foi muito boa, assim, a gente é muito feliz por ter várias pessoas no país que nos dão mensagem de apoio, que compreendem a missão e acabam também se colocando no lugar de um verbeiro, né, que a gente fala, mais um carregador do livro preto, alguém que acredita junto com a gente nessa abordagem. Mas para mim, eu acho que algumas críticas, por exemplo, no Facebook aparecem porque talvez a pessoa vê ali um fragmento de alguma canção, alguma coisa pequena e acha um pouco estranho, talvez, tira um pouco de contexto e às vezes levanta, mas a gente tem tido cuidado de dialogar com todos também, porque nós não somos perfeitos, né? Às vezes a gente também vacila em alguma coisa e tem que estar aberto a esse diálogo. Que é a mesma dificuldade que passa quando você só fica nos trechos da Bíblia também, né? Então, eu vou dizer uma coisa, eu tenho muitas coisas a dizer, na verdade, mas hoje eu tô com esse músico talentosíssimo aqui, então vamos ao som com a música Venha Sobre Nós, ao vivo aqui no estúdio André do Canto Verbo. Sobre nós e através de nós, seja feita a tua vontade, nos ensine a te imitar, por aqui em toda parte, nossos pés, boca e mãos, nossa mente e coração, tudo em ti, para ti. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a sua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Do silêncio ou perigo, reza a calma, paz, o abrigo, reza amor em ação, esperança e a canção dos que choram és consolo e dos famintos profusão, dos perdidos salvação. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a sua luz. Quem pode esconder uma casa sobre um monte? Que as nossas obras mostrem o mover da tua mão. Como o sal que dá sabor e a luz que brilha aponta para o teu amor. Venha sobre nós teu reino, faz brilhar em nós a sua luz.
mais. Seguinte, se você está com o celular na sua mão, tem um Instagram, não tem o Instagram? Tem o Facebook também, não tem? Canto Verbo. Pois é, o pastor já pegou aqui o celular. Canto Verbo. No Instagram, @Canto Verbo. Siga esses caras, eles têm um propósito verdadeiro no coração deles. Falo porque quando eu me deparei com o som deles, eu fiquei muito feliz e muito próximo aí de Deus através do trabalho que eles estão fazendo. Eu queria saber, André, em relação à composição, eu sei que quando eu te pergunto, existem as suas opiniões, né, e o seu formato de compor. Mas o músico cristão, ele pode fazer uma canção, por exemplo, pro filho dele, né, que nasceu ali. Ele pode fazer, inclusive você tem uma família muito bonita, né, muitos filhos esse menino tem, esse jovem menino, né, esse jovem tem muitos filhos. Ele tem quantos anos? Você tem quantos anos? 32. Rapaz novo, né? Quantos filhos você tem? 3. Três filhos, Pronto, acabou, não? Casadão. Mais um? Mais um aí, quer mais um. E como é... O que eu fico admirado, Jô, se você me permite, ele é novo, muito inteligente, criativo e, enfim, tá mudando o pensamento de muita galera aí que às vezes não entende muito do que tá falando, né? Deus chamou pra responsabilidade, irmão. Agora pega e vai, né? Não? Verdade. Mas diga sobre isso, sobre o processo de composição. Então, cada compositor tem a sua forma de compor, né? Alguns fazem a melodia primeiro, alguns fazem a letra primeiro, alguns fazem os dois juntos. Eu trabalho muito com a questão de uma letra fantasma, né? Uma letra provisória, que eu vou colocando palavras ali para caber dentro de uma métrica, depois eu venho refazendo. Eu já vou colocando palavras com o tema, depois vou formatando a música várias vezes até eu encontrar as palavras ali. Eu prefiro trabalhar quando eu coloco um limite para minha criatividade. Criar do nada é muito difícil. Então, assim, eu tenho mais facilidade de fazer melodia e o ritmo. Então eu já faço isso, depois eu componho. Agora, a grande questão é que o cristão, ele é livre. A Bíblia é muito clara em relação a isso. Cristo morreu na cruz e ressuscitou para trazer liberdade ao ser humano. E essa liberdade também existe na composição. Se essa composição ela é feita em Cristo, tudo que eu fizer e falar, eu vou falar em Cristo. Então, se eu falar da minha relação com meu filho, se eu falar da minha relação com minha esposa, se eu falar de um problema político, e eu não preciso necessariamente citar um trecho bíblico para falar de uma perspectiva bíblica. Então, eu acredito muito nessa ideia. O cristão é o mais livre de todos os compositores, porque ele tem como lente para entender o mundo a verdade do evangelho. Então, a gente pode utilizar isso de uma forma livre e corajosa. Como é que funciona hoje o mercado, né? Vamos falar assim, você tem a sua música também te leva em lugares, né? E para te levar em alguns lugares, tem ali o seu trabalho. Hoje um músico, ele tem que ter ali uma gravadora. Eu sei que o mercado da música deu uma mexida muito grande aí com a chegada dessas novas mídias e tudo mais. Vocês estão com uma gravadora, vocês estão num cenário independente, como é que vocês fazem aí para encarar isso como um trabalho agora, falando no formato tradicional aí? A gente está bem no cenário independente, até porque a gente considera que o nosso som é alternativo, né? A gente tem uma gama aí de influências. Mas de qualquer forma, eu tenho percebido que as gravadoras também, por todas essas dificuldades de lançamento de CDs, elas também não estão investindo em promessas. Elas já estão investindo em situações que já estão mais concretizadas. A gente vê assim, depois que uma banda já tem um grupo de pessoas seguindo, já tem um trabalho reconhecido, que a gravadora entra, claro, potencializa mais esse trabalho do ponto de vista de alcance. Mas a ótica hoje, principalmente aqui falando com um professor de gestão de redes sociais, o contato direto, né? Aprendi com o Jober mesmo, o contato direto é insubstituível. Então, mesmo as pessoas que estão com gravadora hoje não podem abrir mais mão de ter esse contato direto por meio das redes sociais. Então, o nosso caminho é esse. Por meio das redes sociais, as pessoas nos contactam para fazer shows pelo Brasil, apresentações pelo Brasil. Então, assim, não ter uma gravadora hoje nos dá muita independência em relação à nossa agenda, ao tipo de evento que a gente quer fazer.
Eu não sei como seria se a gente tivesse uma gravadora. Eu também não falaria assim que eu nunca faria uma parceria com a gravadora. Acho que o tempo vai apresentar, e na perspectiva de Deus também, tudo vai chegar na hora certa. Por ter um trabalho, né, que é evangelizador, né, deve existir alguns momentos daquele pedido de, olha, não é para evangelizar? Então tem que ser de graça, né? Como que funciona isso também? Como é que vocês encaram isso? Tem um cachê, a banda tem os momentos ali que toca na igreja, vocês estão tocando também em teatro, né? Então, também, é novo isso para muitas pessoas também, o músico não tocar na igreja, mas agora ele tá indo para outros ambientes e realmente evangelizar, trazer aquele cara como eu que estava lá, né? E agora estou aqui. Então, vocês como é que trabalham nessa parte comercial aí? Na verdade, a gente tem uma ajuda do pai do guitarrista, ele ficou com essa parte de contato, justamente para evitar desgastes, né? É ruim você, como alguém que serve, ficar explicando todas as necessidades que você, porventura, pode ter. No nosso caso lá, 2 integrantes têm profissões paralelas, mas 2 vivem apenas de música. E justamente nas datas que nós vamos tocar, eles precisam abrir mão de outros eventos para estar com a gente. Então, tem toda uma questão de deslocamento, tem uma questão de toda a estrutura que a gente precisa para continuar prosperando o trabalho. Por exemplo, mantenimento de instrumentos, compra de instrumentos, gravações, investimentos em todas as áreas possíveis, por exemplo, de clipe até gestão de rede social, tudo tem um custo. Então, assim, depende muito de cada evento. A gente tem lá uma tabela. Quando é um evento externo, um teatro, tem um valor já pré-estabelecido. No caso de eventos de igreja, tudo é conversado dentro da realidade de cada comunidade, porque também a gente não acredita muito numa coisa muito formatada, né? Depende muito do evento, da natureza do evento, o que deve ser feito, se é uma coisa mais para a igreja, se é um evento de alcance. Então, são várias estratégias que a gente busca, mas sempre em diálogo. Uma das perguntas que a gente faz é assim: esse aqui sendo um valor que nos parece justo, mas qual que é a condição de vocês? O que vocês têm para... Tem sempre esse diálogo lá nos formulários que a gente desenvolveu. Quantos músicos na banda e quem são os músicos aí? Nós temos 4 músicos fixos, eu, vocalista, violão, às vezes eles me deixam tocar guitarra. Tem o Jonatas Venâncio, que é o baixista, Matheus Barbosa, músico aqui já conhecido da região, músico instrumental, mora em Belo Horizonte, vive de música. Rodrigo Leles também, um músico aqui da região que mora em Belo Horizonte, é o baterista. E no teclado, dependendo dos eventos, a gente chama, né? E o João Bernaborto sempre que pode fazer uma parceria. Muito bom. Você toca teclado? Não toco teclado não. Eu componho também, sou um parceiro desse cara aqui. E inclusive tem uma cena engraçada, assim. Na minha adolescência, aqui em Patinga, eu tocava as minhas canções, mas não tinha as menções ali cristãs, né? E aí eu fui descobrir que tinha esse cara, outro adolescente ali, eu falei assim... Aí eu comecei a escutar a música dele. Aí eu falei assim, mas é diferente, o que é isso? Aí eu entendia que ele falava de Cristo. Mas eu falei assim, mas essa música eu posso fazer também desse jeito. Aí eu falava assim, mas que talento desperdiçado, esse cara tem que ir pros festivais que eu vou, né? E hoje, assim, quando eu comecei a estudar a palavra, o que eu recorri? O irmão que tava lá, que eu falava que era o talento desperdiçado aí, ó. Jamais. Cara, vamos de mais música aí, vamos fazer mais um som? Nem sei dizer. Pode ser sua vida? Pode ser sua vida. Canto Verbo aqui na 94 FM. O bem que eu quero eu não faço, e o mal que faço eu não quero, não. Eu deparei com meu retrato na contramão da sua perfeição e grito: quem me livrará de mim, desse corpo de condenação? Se o bem que eu quero eu não faço, e o mal que faço eu não quero, não. Sigo nessa perdição. De graça Deus mandou o recado, seu verbo se fez corpo, perfeito
infinitamente conjugado se entregou. Quem me explica tanto amor assim? Trocar a glória por condenação. Pagou por todos os meus pecados, me amou. Me livrou. Se vivo é porque ele morreu. Prova da justiça e do amor de Deus. Se canta que ressuscitou. Até a própria morte venceu o meu Senhor. Pelo preço que pagou por mim, eu sei que minha vida só pertence a ti. Teu sangue me faz existir. Eu te espero para que complete em mim sua vida, minha vida. Minha vida. E eu estou aqui com o André, você que chegou agora, André do Canto Verbo, mas estamos terminando esse papo agradável. André, cara, muito obrigado, sim, por começar essa sexta-feira com essas suas canções que, assim, mexe mesmo com o nosso coração, dá um sentido que a gente tem que deixar aí Deus tomar conta da nossa vida e a gente caminhar junto com a palavra. Eu agradeço aqui pela sua presença. Eu agradeço muito a oportunidade, um abraço a todos da 94, sigam a gente no Instagram, no Facebook, ajude a divulgar, vamos cantar o verbo junto aí. Audiência, fica com Deus, sexta-feira iluminada, quer dizer, vida iluminada pra você, aquela paz. Final de semana abençoado para todos. Sexta-feira encontro marcado de novo aqui, né? Sim, claro. Professor Jober da Boa Social. Valeu, gente! Valeu!